Prestando atenção, porque tá começando agora, pode crer. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pode Crer, episódio 55, parte 1. Parte 1, exatamente. Seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast que você tanto gosta de acompanhar aqui as histórias do povo da nossa região, meu amigo. Hoje vai ter história. Já curte, já comenta aqui, se você conhece o nosso convidado, compartilha no grupo da família, se inscreva aqui no canal do YouTube, siga lá no Instagram para você acompanhar diariamente os nossos cortes. É isso? É isso aí, meu amigo. E hoje a gente tá com novidades, né? Temos novidades aqui no quadro de parceiros do Pode Crer. Muito bem. Nós temos agora a parceria fechada aqui com o Supermercado Cristo Rei, meu. Já tá sabendo desse supermercado? Eu acredito que sim, que os meninos já chegaram com tudo. E aí a gente podia trazer isso aqui pra contar a história, velho. Não podia, porque já é top. Pode crer. A história deles é parece top. que já tá envolvido aqui, como é que juntou esse casal. Que é a Lara e o Alexandre. Dois jovens recém-casados que já estão empreendendo na nossa cidade. Inauguração? Cara, dia 19. 19 desse mês, já abriu, não é isso? Abriu. Então dia 19, inauguração de um grande supermercado aqui da nossa cidade, Supermercado Cristo Rei. Onde que fica? Cara, eu sei que é na avenida aqui. É na avenida aqui, próximo do Paidinho, um pouco lá atrás daquela igreja presbiteriana que tem ali. Então, já deixa agendado aí. Eles vão vir com cartão fidelidade, promoções para quem participar do grupo. Então, fica atento aí, Supermercado Cristo Rei é parceiro aqui do Pode Crer. Vem acompanhando os vídeos que a gente vai divulgando aí mais informações. Quem sabe, cupons de desconto. Cara, porque, imagina. Aquele Instagram lá, já tá seguindo? Porque já segue aí, já passou aqui na tela. Totalmente com Exatamente. E também tava contratando. Manda seu currículo lá, porque equipe top ali no supermercado também, trazendo novidades para Vianópolis. Supermercado abençoado. Exatamente. Sejam bem-vindos aqui ao Pode Crer, toda a equipe do supermercado Cristo Rei. Muito obrigado, pessoal. E nossa aqui também, nós já temos uma parceria lá de Silvânia, que está em quase todas as cidades da região de Estrada de Ferro. Estrada de Ferro aqui, tá tomada pela Gênese. É o grupo Gênese Medicina Avançada, não é isso, meu amigo? Nosso parceiro é 10, que está aqui com a gente no Pode Crer, como sempre, patrocinando as nossas conversas. E agora também tem Ótica Gênese para você que está precisando consertar esse óculos, adquirir o seu óculos, porque visão também é medicina avançada. Exatamente. Empreendedor nato ali, né, meu amigo? Aquilo lá é então, Gênese Medicina Avançada. Tem Vianópolis, Silvânia, e Orizona, e aí você vai. E por aí vai. Nós temos que atualizar. Cada dia tem uma cidade nova aí. Então, vale a equipe do Grupo Gênese. Nossa parceria aqui também tá de aniversário, meu amigo. Você viu Mineira? 6 anos. 6 anos de Mineira, materiais para construção. Cara, é história aí na cidade nossa de Vianópolis, porque a Mineira desde sempre, né, cara? Começou lá atrás com o Fábio Mineiro, com a Serralheria, agora também é um grupo, né? É um grupo. Então, muito obrigado a toda a equipe da Mineira também, especificamente a Mineira Materiais para Construção, que tem de tudo para sua obra, meu querido. Se você está pensando em construir, reformar, vai lá na Mineira fazer um orçamento. São vários e vários itens para você poder economizar aí e ter a casa do jeito que você sempre sonhou, com materiais de qualidade. É isso aí, independente do tamanho, você encontra lá de tudo. Exatamente. Mineira, sua obra em boas mãos. Muito obrigado. Valeu toda a equipe. Fechando nosso time de parceiros de hoje, nossa parceria de sempre com a Rototour Turismo. Rototour Turismo é isso aí. Se você está precisando, locação de ônibus, vans, micro-ônibus para fazer uma viagem, seja para onde for, meu querido, conversa com a gente. Rototour Turismo há mais de... desde 1997, faz as contas. Isso, é isso aí. Então, meu amigo, viagem agora de turismo, vai para Goiânia, Nimícia, vai para Trindade. É mesmo. Trindade tá chegando. Festa do Padroeiro. Se eu quiser viajar em julho, eu já posso agendar agora. Já pode agendar, já tá perdendo tempo, meu amigo. Bora rochar isso aí. E se você também quer fazer transporte, seus colaboradores, fale com a gente da Rototour Turismo. Conforto, segurança e responsabilidade. Valeu. Bora pro vídeo? Bora. Então é isso aí, podcastadores. Bora pra conversa de hoje, que o pessoal já deve estar ansioso. É isso aí, terceiro episódio. Rapaz, esse ano a gente tá começando com tudo, né? Não tá. Só estamos trazendo autoridades aqui. Meu sonho é ir para um lugar e levar uns livros. Não é livro dos outros. Cara, um dia eu vou chegar nesse nível. Pequena biblioteca. Exatamente. É um best-seller vianopolino. Podcastadores, estamos aqui hoje com o querido
Toninho Tataca. Vou ter essa intimidade de chamar o Toninho Tataca. Seja bem-vindo, Toninho. Seja bem-vindo, Toninho. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Pedro. Ana Luísa, que está ali atrás das câmeras. Eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. Eu sempre acompanho o trabalho de vocês e vejo o quanto é importante esse trabalho para a comunidade. Igual hoje, por exemplo, daqui a um mês, por exemplo, esse trabalho não vai ter tanta importância, mas daqui a 20 anos, 30 anos... Perfeito, Toninho. Aí vocês vão ver o quanto é importante, porque você vai fazer uma entrevista com a pessoa, ela vai morrer, eu chamo de desencarnar, a pessoa vai para o outro lado, e aí você vai ter registrado aqui. Então, a história, ela está sendo contada. E eu já te pergunto, a pessoa vai ver lá do outro lado? Como é que é? Calma aí, vamos chegar nessa parte. Calma aí. Boa pergunta. A gente sempre falou isso desde o início, Toninho, porque a gente fala aqui, o Pode Crer não é para agora, é para daqui lá na frente. Mas se você der um like já ajuda tanto. Exatamente. E então a gente sempre fala isso, que o trabalho do Pode Crer, ele é tanto agora que as pessoas gostam de acompanhar, mas lá na frente mais ainda, porque vai decorrer um tempo e aí os seus netos, os bisnetos vão poder ver. Eu fico imaginando um vídeo do seu Darcy contando a história. A raridade que seria. Vou falar dele aqui. Bom demais. Então, e aí a gente até falou do primeiro vídeo que a gente divulgou disso aqui, as conversas que eu tinha com meu avô, que dá uma saudade. Eu ainda falei, gente, por que eu não gravava? Então, isso aqui é um pouco disso, né? A gente tentar eternizar esses momentos aí através da internet. Exatamente. Falando nisso, pra quem tá nos assistindo, vocês têm um vínculo aqui, não tem? Rapaz, a família nossa é grande, né, Toninho? É grande. A sua mãe é irmã da... Como é que é? A minha mãe é irmã da sua avó, Tianesa, não é isso? Isso. A minha mãe é filha do Chiquinho Marães e irmã da sua avó. Certo. E já aproveitando os antepassados nossos aí, o senhor foi nascido, criado na roça? Exatamente. Rapaz. Olha, para a gente contar a história, nós vamos ter que remontar aí a meio século. Estamos com tempo, Tataca, estamos com tempo. E eu quero já advertir algum jovem que eventualmente for assistir o programa, que muita coisa que a gente vai falar aqui, esses jovens da internet de hoje, eles não vão entender. Não vão. Não vão entender. Porque nós vamos voltar no tempo e no espaço, um tempo, olha 50, eu estou com 53 anos. Não acredito. 53. Olha só. Parece 52, né? Ia te falar isso agora. Pois é, mas aí eu nasci num lugar, na fazenda São João, no município de Vianópolis. Fica ali, para lá da Ponte Funda, ali uns 13 quilômetros. Você passa ali na Santana, Santa Bárbara, logo. Fica entre a Extrema e a Santa Bárbara. Ainda está lá. Meu irmão mora lá até hoje. Olha na só. fazenda. E aí, era uma época que não tinha energia elétrica na fazenda, não tinha transporte, meio de comunicação, nem pensar, se fala. Nem pensar. Então, assim, se a gente for falar isso para um jovem hoje, ele vai... Ele ri, né? Ele fala, como é que existiu essa época? Como é que vocês existiam? Como é que você conseguiu sobreviver, não é isso? Então, eu nasci... Na época, nem hospital aqui em Vianópolis não tinha. Foi parteira. O hospital daqui de Vianópolis é de 1975. Eu nasci em 69. Então, um dia eu conversando com a dona Rosinha, ela falou, olha, todos aqueles que nasceram no final da década de 60. Início da década de 70... nasceram pelas mãos dela. E eu vim... Todos? Abençoado, a gente já falou dela aqui já, né? Abençoado pelas mãos dela. Olha só. Né? Então, assim, uma gratidão imensa por ela. Onde ela estiver, a gente receba aqui as nossas vibrações de carinho. Mas aí foi lá na roça ou aqui na cidade? Olha só, foi lá na roça. Ela ia lá? Eu nasci numa casa... Você sabe o que é adobe? Pedro não sabe. Já. Eu já vi. Você sabe o que é adobe? Eu nasci numa casa de Adobe adobe. é meu negócio do computador. Esses meninos de hoje em dia, Toninho. Esses meninos de hoje... Não tem condição, não. Não dá pra conversar com Não dá, não. Não fala não, Tataca. Fala pra mim o que é Adobe. Explica pra gente. Era
Presta atenção, eu vou te explicar. Que você acaba de engenharia. O João de Barro sabe muito bem explicar. Era quase isso. Era um barro, né, Toninho? Meio com argila, misturado, trançado na É um tijolo, madeira. só que ele não é cozido. Ele é maior também do que o tijolo normal. Então ali, ele vai roendo ali e de repente tem um buraco na parede ali, você entendeu? Então eu nasci numa casa, e eu, dos irmãos, eu fui que nasceu na casa mais pobre, porque em 1970, meu pai construiu uma casa para os padrões da época. Melhorzinha. Assim, para os padrões da época, boa. Ah, sim. Ela está lá até hoje. E, assim, recebeu algumas reformas, mas está lá até hoje e assim... Aí, só que o meu irmão, mais novo que eu, próximo, já nasceu lá. Né? O senhor é o primeiro? Não, eu sou o quinto. Da família. Para aí, nós vamos chegar lá. É grande, meu amigo. É muita gente. Então, quando eu nasci, a gente é vizinho da família Vieira, que é muito conhecido aqui, né? O senhor Antônio Vieira, Dona Maria, eles são pais da Terezinha, que faleceu com Covid, Zé Zico Vieira, o Geraldo e o Vicente. Então, é uma família assim que a gente quer muito bem, pessoas gente boa. do bem, só gente mesmo, boa. muito E conhecida. a gente tem uma consideração muito grande por eles. E aí, eles, na época, eles já tinham carro, em 1969. Então, assim, eles já... O cara que tinha carro naquela época... Eles tinham muito dinheiro, hein, Tatá? Assim, eles tinham dinheiro. Não era aquela caravana já, não, né? Então, assim, aí o Zé Zico pegou e veio aqui em Vianópolis, né? Buscou a Rosinha. E aí foi onde eu nasci. Aí foi onde começou a encrenca. Caramba. Você, naquela época, não queria ter um carro, amigo. Era toda hora na sua porta. Vamos precisar do carro, vamos ali na cidade. Então, assim, é uma época que é diferente de hoje. Diferente. Muito diferente. Muito. E aí, eu posso falar dos meus pais, né? Dos meus Sim, irmãos. sim. Meu pai, ele se chamava Antônio Gomes, mais conhecido por Antônio do Arão, né? O pai dele era Arão. A minha mãe, Alice, ela tinha apelido de Zinha, ou Zizinha, como eles chamavam ela. E ela era filha do Chiquinho Marães, né? Que é o seu bisavô. Isso. E o meu pai era filho do Arão, né? Antônio do Arão, lógico, né? E aí, meu avô morava na Santa Bárbara, meu avô paterno, e o avô materno na Santana. Então, ele ficava perto. E aí, eu não sei como é que eles se encontraram lá. Eu só sei que desse encontrão... Eles beijaram, Tatá. Eles beijaram. Eu só sei que hoje nós somos 8 filhos, 20 netos... Caramba. E 3 bisnetos por enquanto. Olha só. Não, bom demais. Família grande. Mesmo na minha avó também. Eram 8. Toninho, e a gente falando aqui da época da fazenda, das dificuldades que tinham. E você falou que não havia transporte. Como é que estudava naquela época, Toninho? Pois foi o seguinte. Quando... Em 1976, não tinha escola lá, nem nas proximidades ali, da Santa Bárbara, São João, ali não tinha escola. Tinha uma escola na Santana, mas é muito longe. Aí o Sebastião Cacheta, eu acho que ele era secretário da Educação, se eu não me engano. Aí ele falou, nós temos que fazer uma escola aqui, porque tinha menino lá de 9 anos, 9, 10 anos. Nossa. O senhor estava com quantos nessa época? Em 76 eu estava com 7. 7. Mas tinha alguns lá que já tinha 10 anos. E aí tinha que fazer uma escola. Só que aí, em 76, a minha irmã foi lá para a casa do Fausto de Souza, pai do Deleon, do Ricardo, do pessoal ali. E ela deu aula lá no paiol, tipo um paiol que tinha lá, esse primeiro ano, até fazer o grupo. O grupo começou a funcionar em 1977. Escola Municipal Orozimo de Souza. E aí ela ficou lá esse ano, só que ela foi com a minha irmã lá para a casa do tio Roberto, que ficava pertinho ali. Só que não dava para eu ir também, porque ia ficar 3 na semana toda lá na casa. E lá era 4 quilômetros, para ir todo dia e voltar. Nossa, era difícil, né? Aí ela ficou lá ficava lá durante a semana, dava aula. E aí quando foi em 77, aí o grupo já começou a funcionar. Aí foi quando eu comecei a estudar. Aí a gente ia, era 4 quilômetros, a gente ia a pé,
Todo dia? A pé, bicicleta, Cavalo, é o que tinha. chegava só o poeirão lá. Mas assim, mais era a pé mesmo. E a Aham. gente ia 4 quilômetros e voltava 4 quilômetros. Aí lá o professor era o Joãozinho? O Joãozinho era nos Bragas, né? Ah, era em outro lugar, Então, tá certo. lá quem começou foi a Maria Helena. O Bastião Cacheta chegou e falou, olha, você vai dar aula. E aí, ela com o 4º ano. Ela tinha terminado o 4º ano. Aí ela falou, mas como? Mas aí começou. Ela começou a dar aula e ela começou a fazer o projeto Minerva, na época, que era a distância. A Lucélia falou desse né? Falou mesmo. Era na rádio. Ela ouvia a rádio ali durante a semana. Quando era final de semana, ela ia para Silvânia para poder fazer algumas provas lá. Olha. Acho que era final de mês. Então, a faculdade dela era na rádio. Então, Olha assim, só. mas só que aí era do 4º ano até o 8º. Ela estava fazendo. Era tipo um supletivo. Aí ela terminou isso aí. E aí, quando ela terminou, aí ela tinha que vir para Vianópolis, porque ela já tinha 8ª série. Aí ela teve que vir para Vianópolis para fazer o normal na época, que era o magistério. Depois transformou em magistério, né? E aí entrou lá o professor Itamar de Souza, filho do Jair do Gustavo, né? Não é o seu tio, não. O seu tio Eu sei. é Itamar de Souza. Sei. Mas é o Itamar do Jair, que eles falam. E aí ele deu aula lá 6 meses, né? Foi no segundo semestre. Não, no primeiro semestre de 78. E depois entrou o professor Juarino. Inclusive, encontrei com ele aqui agora. Sabe? Olha só, Essa galera tá rapaz. tudo viva. Benza a Deus, hein, cara. Tony, e desde sempre ali foi muito estudioso? Olha, é o seguinte... Respirou fundo, hein? A gente não pode mentir também. Exatamente. Então, assim, não é dizer que eu não tive hábito de leitura, entendeu? Mentira. Sério, porque eu estudava o tempo ali, só o tempo de ir lá, voltar, e tinha os afazeres ali da fazenda. Tinha que trabalhar pro pai, entendeu? tudo. Então, assim, não é que eu lamento, mas se eu tivesse tido um hábito de leitura, começar ali, bem começado, então teria sido melhor. Olha só para você ver como é que eu aprendi a ler. Esse ano de 76, eu fiquei fora da escola. Minha irmã começou a estudar, mas eu estava com 7 anos. Aí o meu pai falou, olha, você vai ter que aprender a ler porque ano que vem os meninos já vão estar mais adiantados, né? Aí olha só. Sozinho? Eu e meu pai que me deu as primeiras instruções Olha. lá. Ele era preocupado com isso. Exatamente. Tanto é que depois que a gente terminou o 4º ano, ele providenciou tudo para a gente poder continuar estudando. Então, meu pai, eu devo muito a ele, exatamente com relação a isso, porque ele incentivou a gente estudar. Coisa que na época era difícil. Na época era difícil, não era todo mundo que tinha essa visão. Hoje todo mundo estuda, Sim, naquela época não. Até um fato até inusitado. Meu pai, às vezes, a gente estava capinando, lá no pesado mesmo. Aí ele falou, olha, meu filho, é você que sabe. Se você quiser ficar aqui comigo, vai ser muito bem-vindo. Agora, a vida sua vai ser isso aqui, entendeu? Nossa. Você vai continuar aqui. Agora, eu te dou toda a oportunidade de você estudar. Olha a riqueza disso. Então, assim, isso aí a gente... É uma visão diferente. Sim. É uma visão diferente. Então, embora eu não tenha tido ali aquele começo ali bem preparado, mas eu devo aí à minha família tudo isso. É o começo que tinha, né, também? Exatamente. Aí, a questão que eu ia falando... Aprendeu a ler. Aprender a ler. Na época, tinha umas pedras. Uma pedra, era tipo... Eles falavam panela de índio. Era tipo uma pedra branca. Encontrava muito assim na roça. E aí, você quebrava um pedaço dela, era tipo um giz no chão, entendeu? Olha só. Aí, meu pai começou ali a mostrar as letras e tal, ensinando. E aí eu fui meio que aprendendo as letras. Só que era só letra de forma, não tinha letra, não era a letra discursiva, nada. Entendeu? Era a letra de forma. E aí eu fui aprendendo as letras. Aí ele foi me ajudando a formar ali as palavras. E aí ele escreveu uma palavra lá, eu olhava assim,
imaginava, é isso. E aí foi assim, sem nenhuma didática, você entendeu? Metodologia de ensino, não, foi na tora mesmo. Era o que ele conseguia. Assim, foi o que ele deu conta. Né? Então, assim, esse começo aí, ele foi muito importante para mim, porque foi de incentivo do meu pai. Né? Então, eu devo muito isso a ele. E aí, quando foi em 77, aí o grupo já estava pronto, Escola Municipal Orozênio de Souza, e aí a gente ia todo dia para a escola. E aí eu já sabia ler, né? Eu acompanhei, eu já comecei, em vez de fazer, na época era pré, né? Os meninos faziam bullying, na época não tinha bullying não, mas era o bullying, era o mais raiz de todos. Falava que era pré-cata, né? A pré-cata. Se a gente usar isso agora não vai preso, capaz, de falar pré-cata. Só que aí eu já comecei no primeiro ano, porque eu já estava acompanhando os meninos. Aí você fazia bullying. De jeito nenhum. Se bem que já está prescrito isso aí, agora não tem problema. É verdade. Que aí sua rotina era essa, escola e à tarde trabalhar na fazenda. Assim, enquanto eu comecei ali, o trabalho era bem assim, era tipo... tratar do porco, ajudar a tirar leite. Então, era um trabalho mais... Não era aquele compromisso, assim, sabe? Porque a gente não aguenta, né? Vai a pé 4 quilômetros, volta e não dá conta. Mas a gente fazia o serviço ali ajudava, pelo menos, fazer esse serviço. Assim. E aí, quando que foi para mudar para Vianópolis? Aí foi em 1981, né? Que eu terminei o 4º ano. Aí meu pai... Aí foi assim, quando a minha irmã terminou lá o projeto Minerva dela, que ela veio para cá, o Nilson Guimarães, ele morava aqui e ele ia muito lá em casa, muito amigo da família e tal. E aí meu pai falou, olha, a Maria Helena tem que ir para Vianópolis para estudar. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um barracão lá no fundo de casa. Ele morava descendo nessa Travessa Tavares aqui, onde o Vade mora hoje. E aí ele fez um barracão, acho que ali é onde a Teinha do Marlos morou muito tempo. Né? E aí ele fez esse barracão, aí veio a Maria Helena e o Júlio, inicialmente. Aí depois de 2 anos, né, que a gente terminou lá o 4º ano, aí viemos eu e a Marimar. E aí o Júlio já não quis estudar mais, voltou para a fazenda, ficou eu, Maria Helena e a Marimar estudando. E aí com que idade, mais ou menos? 81, eu fiz 12 anos. Eu tinha 11 ainda, né? Porque foi no começo do ano, eu sou do mês de abril, então eu comecei na 5ª série com 11 anos. Mas aí, para morar sozinho nessa idade, mas a Marimar já ajudava ali na casa, comida, esses negócios? A Maria Helena também, né? Sim. A Maria Helena morava junto. Sim. Certo? Aí depois o Nilson vendeu a casa, aí a gente mudou aqui pro Geraldo Zé Esteves, que é ao lado aqui, do Barracões ali. Aí a gente morou lá um tempo, aí depois meu pai comprou ali perto do Elécio, ali aquele predinho que tem ali. Sei. O Elécio tinha uma oficina ali, aí ele comprou uns barracões lá, a gente mudou para lá. E aí já facilitou. Para estudar aqui em Vianópolis já era... Onde que era? Era onde era Luísa Viana ali? Não, era onde é o Armindo Gomes. Era já no Armindo? Já era no Armindo Gomes. Sim. Era lá. Aí de Vianópolis, você ficou aqui quanto tempo? Porque você tem uma rota aqui nesse Goiás, não tem? Eu fiquei 7 anos aqui, né? Eu comecei na 5ª e aí fui até o 3º ano, técnico em contabilidade. Então, nessa fase da 5ª à 8ª, eu estudava de manhã. Né? Então, à tarde, aí eu ficava livre, né? Eu gostava muito de jogar futebol. Aí a gente ia para a quadra velha ali descendo ali nessa próxima... Perto do postinho ali. Perto do postinho ali. Aquela quadra lá era a quadra nova, né? A quadra velha é onde é o Luísa Viana hoje. Sim. Então, o Luísa Viana é a escola velha, né? Exatamente. E aí, a gente chegava da escola ali, almoçava e Juntava molecada lá. Juntava molecada, só gente boa, né? Ia para lá e jogava futebol até ali pelas 4 horas, mais ou menos. Aí 4 horas chegavam os adultos, aí falava, não, vocês já esfriaram o sol para nós. Agora é com a gente. Era mesmo.
Mas aí, Toninho, falando aqui da escola, você sempre se destacou com notas, negócio assim? Olha, as minhas notas não eram assim muito altas e também não eram muito baixas. Era na média? Era mais ou menos na média. Né? Na sexta série, eu acabei vacilando com a dona Lourdinha. Dona Lourdinha é excelente professora, muito boa mesmo. E aí eu acabei me engarranchando ali e fiquei de recuperação. No final Ela dava aula de quê? Português. Na sexta série. Mas aí eu tive que fazer a recuperação, aí eu tinha que estudar. Né? Aí minha mãe falou, olha, aí a gente ia passar férias na fazenda, aí alguns colegas, o Marcelo do Nilson Guimarães, normalmente ele ia passar férias lá em casa. E aí ele ia brincar com meu irmão mais novo. Minha mãe falou, não, agora você não vai brincar, não. Você ficou de recuperação? Você brincou o ano inteiro, agora você vai brincar. Olha! Isso aí a chinela comia, né? Aí eu tive que estudar. Mas aí eu tomei gosto por português, sabe? Foi aí que você tomou gosto? Aí quando foi na sétima série, aí eu tirei nota boa. Português, aí a dona Ludinha falou, mas esse menino não mudou. Colou, certeza. Tá vendo? Literalmente, a Maris que vem pra bem. Foi através dessa reprovação aí que você... Eu não cheguei a ser reprovado, mas eu fiquei de recuperação. Recuperação. Né? E na escola ali, médio, e no futebol? Não, o futebol, assim, o pessoal me falava de delegado, né? Delegado? Por quê? Por quê? Porque prendia a bola. Era fominha, tocava, não? Não tocava, não. Mas aí, o que acontece? Eu já tentei mudar meu estilo de jogo, só que não tem jeito. Não dá Não certo. tem como, no seu pé é melhor, né? Não dá certo. Aí quando você toca a bola, você toca errado. Eu falei, então vou ficar com ela. Deixa eu fazer o que eu sei fazer, entendeu? Mas assim, a vantagem é que eu fazia gol, você entendeu? Eu fazia gol. Então o pessoal às vezes ficava meio chateado ali comigo, não tocar a bola e tal. Fominha demais, mas aceitava no time. Fazendo gol tava bom, né? Me aceitava no time, né? Ô, Toninho, mas vem cá, a gente já conversou um pouquinho de prosa aqui. Por que Toninho Tataca? Excelente pergunta. Cara, porque eu tô desde o início querendo saber. Esse aí é um mistério. Ah, não. Você não vai fazer isso comigo, entendeu? Uma hora dessa. Ó. Olha, essa questão de menino é só trollagem, né? Brincadeira. Olha na cara, é isso mesmo. Taca na tua cara, né? E aí eu vim, foi lá na fazenda mesmo que começou esse negócio, sabe? Ah, lá atrás ainda. Foi lá, o Júlio que começou, meu irmão. Começou a me trollar e tal. E aí eu vim jogar futebol aqui, aí foi quando eu ia pra quadra todo dia. Aí eu comecei, assim, meio que destaque ali no futebol. Aí começou, né? Aí chamou de Tataca do nada. Pronto, Tataca. Tá ótimo, uma dúvida nossa aqui que eu tava. Na época a gente fala Toninho. Gente, é o Tataca. Tataca. Toninho é um nome muito comum. Eu acho até bom esse apelido, porque... Diferencia. Porque não tem outro, né? Ou conhece ou não conhece. Exatamente. Né? Falou ali... Né? Não tem outro, assim. Só algum japonês que tem. Um gago. Toninho, mas e aí, já aqui em Vianópolis, já indo ali, no caso, pro sexto ano, como é que era? Sexto. Aí, no caso, eu terminei oitava, né? Terminei oitava. Que aí era o fundamental hoje. Oitava. E aí ia pro ginásio. Aí pro ginásio. Aí o ginásio foi aonde? O ginásio foi na época, curso técnico em contabilidade. Certo. E aí, geralmente as mulheres iam da professora? Mas essa regra aí, ela tinha muitas exceções. Né? Sim. Então, tinha muitas mulheres lá no curso técnico em contabilidade também. Então, eu fui estudar no Jandira Bretas Quinan, né, que foi a segunda turma do Jandira, de técnico em contabilidade. Então, eu estudei. Quem era a sua turma? Tinha a Cristina Carrijo, a Ângela Naninha, tinha a Arlete, que é filha do venerando Caiana, o Silvânio, meu primo, né, o Zander. Né? Foi a segunda turma do Jandira na contabilidade. Foi a segunda turma. E aí, lembrando aquilo que o seu pai tinha te falado,
ou você estuda ou você vem pra roça. Aí a pressão é braba. A pressão é grande. E aí, como é que foi para depois de terminar isso aí, querer dar um passo a mais? Quando eu fiz o da quinta à oitava, eu estudava de manhã. Então, à tarde era o futebolzinho ali, sagrado. Uhum. Né? Agora, quando eu fiz o terceiro, do primeiro ao terceiro, técnico em contabilidade, eu estudava à noite. Ah, sim. Aí Porque só tinha noite. Só tinha à noite. E aí eu tinha que... não é que eu tinha que trabalhar. Uhum. Meu pai, ele falou, olha, se você quiser trabalhar bem, se não quiser, eu mantenho você aí para estudar. Uhum. Né? Mas eu estava terminei a oitava com 15 anos, a gente quer uma certa independência. Tem um dinheirinho e tal. E quando eu estava fazendo da quinta à oitava, eu trabalhava em alguma coisa. Por exemplo, eu vendia picolé aqui para o Cleidinho, né? Ganhava 20% das vendas. Das vendas. Então, eu saía ali com o carrinho e vendia ali, por exemplo, se eu vendesse R$10, na época não era nem real, né? Uhum. Mas aí eu ganhava 2, né? 20% das vendas. Uhum. Capinava algum quintal também, então eu queria ganhar o dinheirinho, né? Olha. E aí quando foi quando eu fui estudar à noite, aí foi quando eu fui trabalhar de servente, de pedreiro. Aí eu trabalhei com o Seu Darcy. Darcy. Rapaz, olha só. Mas sou do céu. 3 anos com o Darcy. Olha, a gente tem história de Darcy. Você é neto dele, você tem muito mais história do que eu, mas assim, é uma pessoa fala mansa, coração grande, você entendeu? Então tem muitas histórias dele. Tem uma que ele pode contar. Oxi, demais. Por favor. Você sabe o que é sapo? É um animal, né, Tatarca, que a gente vê pulando assim. Não, aquilo lá é só apelido. Agora tem tantos outros tipos de sapo que aquilo lá é só apelido. Qual que é? Sapo é o seguinte, sapo é um indivíduo que não tem o que fazer, e aí ele sai nas construções, entendeu? Aí ele chega, olhando ali e tal. Então, mas só que aí. tem 2 tipos de sapo. Tem o sapo que é calado, né? Ele chega, olha e tal, fica ali. E tem o sapo que dá é legítimo mesmo. E o sapo legítimo, ele dá palpite. E normalmente é errado. Errado, sempre. E aí, ele chegava ali, ficava ali, dava um palpite. Mas aquela viga ali, qual ferro que você usou na viga ali? 3/8. Não, esse cara ali não dá não. Vai não quebrar, aguenta não. Não aguenta não. E esse sapo era um servente ou não? Não. Era nada. A boa da vida. Sai na rua aí, andando. Entendi. E aí, eu te Darcy, Toninho, amanhã você vai trazer um saco de sal para nós. Olha. Falei, sal? Não acredito. Você vai pôr sal na massa, né? Não, é para nós jogar no sapo. Ei, ali era sistemática ali. Se falasse um trem da obra dele, rapaz. Chegou a atacar um sal? Um sal? Aí, agora que vê a história. Aí quando chegava o sapo, aí ele me chamava lá. Toninho, cadê o sal? O cara desconfiava, não? E eu que desconfiava, ficava assim e ia embora. Né? Olha, uma técnica boa. O outro não tava nem aí, você entendeu? É inconveniente mesmo. Nossa, Então cara. tem essa história do sapo. Então, mas 3 anos já deu pra fazer muita obrinha aí na Cianópolis. Foi, Ah, fazia deu, bastante. né? Tem uma história também, tem uma época que o Darcy, ele fazia assim, ó, ele pegava, por exemplo, você vai fazer uma casa, eu tenho o lote, você tem o lote, você me fala, eu vou te dar 200 mil para você fazer a casa, mas é o seguinte, tudo por sua conta. Né? É material, tudo. Material, tudo. E aí o que ele fazia? Eu pegava, na época de inflação, ele pegava o dinheiro adiantado, né? O pessoal confiava nele. Pegava o dinheiro, colocava na poupança, comprava o material à prestação e com o juro ele pagava... Olha, rapaz, e aí quer dizer, ganhava. É claro que lá no final o dinheiro já não era o mesmo, porque tinha inflação, mas sobrava. Né? Dava uma rendida ali, ué. Lucrinho. E aí ele ganhava mais do que se ele trabalhasse por dia, né? E aí, às vezes, ele queria economizar um pouco no cimento, né? E aí
ele chegava, gritava. Aí eu gritava lá, massa mole. Aí, Massa mole ou chamando massa para uma pessoa mole? No começo eu pensava que era massa que era para ser mole. Eu também estava achando que a massa que era para ser mole. Mas depois eu fui perceber que era o servente que era mole. E aí eu chegava lá com a massa e eu tacava cimento. Porque ele falava, não, depois a casa cai, vai pôr culpa no servente, que fez a massa de É verdade, é verdade. E aí eu chegava lá com a massa boa, branquinha, de cimento. Aí eu olhava assim, mas você é faturento demais. Cimento a gente põe só o cheiro. Você rasga a boca do saco, chega ele lá perto do monte de areia e volta. Arrastar para trás. É só para sentir o cheirinho. É só para sentir o cheiro. Gente do céu. Então, assim, ele tinha essas tiradas, sabe? Essas brincadeiras. Tem uma vez que, às vezes a gente trabalhava. Na época não tinha muita gente aqui em Vianópolis, não, era pouca gente. Assim, passava na rua, mas era. De vez em quando passava. E aí ele um dia ele estava trabalhando no lugar lá. Aí ele, de vez em quando passava a gente olhava e tal. Aí ele, Toninho, eu tenho observado uma coisa. Durante a semana inteira eu estou observando. Quando passa um homem na rua, você nem dá bola para ele. Olha, agora, rapaz. Quando é mulher, você perde uma meia hora de serviço. Você vai acompanhando assim até subir de vista. Então, eu tinha Isso, Darcy, velho. A rotina era só vocês dois. Às vezes, não. Às vezes ele colocava... Tinha mais. Ele não gostava de rebocar casa, sabe? Ele fazia... assentar tijolo, isso aí era com ele, sabe? Ele é muito rápido. Pra que prumo só? Mas agora rebocar ele não gostava. Então, às vezes, ele pegava o serviço para fazer todo, aí eu pegava e empreitava a parte de reboco, né? Então, assim, foi muito divertido. Saudades, Darcy. Foi uma época muito divertida, foi muito bom. E além de divertir, o senhor juntou um dinheirinho também, né? A gente juntar mesmo, não. Gastava tudo? Gastava tudo. Foi só 3 anos, depois desses 3 anos o senhor foi para onde? Aí no final de 87, foi quando eu terminei o terceiro ano, eu trabalhei também na serraria do João Venâncio. Ficava aqui na saída para Lusiânia. Aí, logo na saída, depois daquela guaritinha que tem, à esquerda ali. Eu trabalhei lá eu acho que uns 2 meses, serviço bem pesado mesmo, aquelas toras ali. Ele fazia dormente para poder colocar nos trilhos. Né? Então, sim. Eu trabalhei lá ajudando eles ali a... Nossa, ali já era mais puxado, né? Era puxado, ali era muito pesado. Muito pesado. E perigoso também, muito pesado. E aí, terminando aqui, eu não quero ficar labutando aqui não, vou estudar. Aí foi assim, diz que gente boba encontra o cavalo na porteira. Né? Isso eu acho que é verdade. Aconteceu. Já encontrou, Dani? Encontrei. Foi assim, quando eu terminei aqui o terceiro ano, e aí eu queria continuar os estudos, né? Eu queria dar um jeito ali, tinha que dar um jeito, né? E na época, não dava para você morar aqui e estudar em Anápolis ou Goiânia. Você tinha que mudar para lá, entendeu? E aí, na época, o seu João do Realino, o Joãozinho do Realino, Dona Terezinha, o Julinho tinha terminado também o 2º grau, né? Eu acho que 1 ou 2 anos atrás, o filho dele. E aí ele montou um apartamento em Goiânia, setor universitário, para o Julinho poder estudar. E estava precisando de alguém para poder ir junto. Aí, achou o cavalo na porteira. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para poder agradecer, né, a toda a família do seu João e também eles, né? Eu acredito que a vida continua, onde eles estiverem, que receba aqui as nossas vibrações de carinho e de gratidão. Amém. Aí o senhor foi estudar em Goiânia? Fui estudar em Goiânia, eu morando lá no apartamento com o Julinho. Aí depois o meu irmão Paulo, depois de 1 ano ele foi também. Mas aí eu estudava, aí eu não trabalhava. Não tinha aí começou com qual curso, Tony? Eu fui fazer cursinho, né? Sim. Aí fazer cursinho pré-vestibular. Sim. E só que aí, o que acontece? O ensino aqui era um ensino técnico, então ele não preparava para vestibular. Sim. Então aí foi
foi a época mais complicada para mim. Porque Você se adaptar. Então, eu tinha que aprender. Na verdade, porque o cursinho, ele já parte do pressuposto que você já sabe alguma coisa. Entendeu? É uma revisão, É uma geral. revisão. Mas aí, como eu não tinha nem noção, como ele já começa lá na frente, então eu tive muita dificuldade. Nossa. E aí foi quando eu fiz o vestibular, primeiramente, para Direito. Foi em 88, eu fui para Goiânia, né? Mês de maio, dia 1º de maio de 88. Aí, quando foi em julho, eu fiz vestibular na Católica, só tinha na Católica no mês de julho. E eu queria fazer para agronomia. Na época eu saí para falar, eu quero ser agrônomo. Só que no mês de julho era só na Católica, não tinha agronomia. Aí eu peguei... E onde que tinha agronomia? Na Federal. Era Católica Federal, praticamente. Era só as duas. Na época acho que era só as duas mesmo. Olha. E aí não tinha agronomia na Católica, eu fiz para Direito. Aí quando foi no final do ano, aí eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer para Direito de novo, na Federal. Aí eu fiz só na Federal, aí não consegui passar. Eu estudei o ano todo ali, mas não consegui. Aí eu fui reprovado no vestibular umas 3 vezes. Aí eu falei, olha, não dá. E outra coisa, se eu continuasse ali tentando, eu ia dar muita despesa para minha família, né? Porque eu não estava trabalhando, né? É caro, né, na época. E aí a minha família me ajudou muito, né? Eu quero assim agradecer. E a coisa não é a ajuda financeira só, também o apoio, você entendeu? Ali o apoio da família eu tive assim a todo vapor. Eles apostavam em mim. Eles falaram, olha, você vai estudar e você vai conseguir alguma coisa na vida. E aí eu fui, tentei os vestibulares, não consegui. E aí eu quero, assim, a família toda ajudou. Mas aí, como o Gilmar, ele trabalhava no Banco do Brasil, na época o salário do Banco do Brasil era muito melhor do que hoje, né? Ele ganhava muito, ele ganhava bem mesmo. E aí ele conseguiu ajudar mais, né? Mas a família toda, ela deu esse apoio, ela apostou em mim, sabe? E aí eu falei, olha, eu vou ter que fazer concurso. Mais um ano. Vou ter que fazer concurso. Aí eu comecei a fazer concurso, eu fiz primeiro para o BRB. Era um banco? Banco de Brasília, Banco Regional de Brasília. Só que aí eu não estava bem preparado. Aí eu passei dentro do limite de vagas, que eram 2.500 vagas para o Brasil todo, eu passei 1.407. Mas naquela época não tinha essa obrigatoriedade de... Tem um curso superior também? Não precisava ter curso superior? Não, segundo grau, primeiro grau, não sei, na época não existia. E aí eu fui mal classificado, mas dentro do número de vagas. Só que naquela época não tinha essa obrigatoriedade de chamar dentro do número de vagas. Porque hoje, por exemplo, tem 10 vagas, se você passar em 10º, você tem direito líquido e certo de ser chamado. Sim. Entendeu? Naquela época, não. Uai? Não tinha isso, né? Isso foi depois. Era mais indicação, assim? Não, era concurso mesmo. Mas só que... Ele chamava quem queria. Não, eles chamavam dentro do limite. Eles iam chamando ali, primeiro, segundo, terceiro, só que não era obrigado a chamar todos que eles colocavam ali. Entendi. Vagas, Eles podiam falar, tem 5.000, mas só vai vir 1.000 para cá. Não, tem 5.000 vagas. Ele coloca lá no edital, né? 5.000 vagas. Mas eu quero chamar só 100, pronto. Ué? Entendeu? Na época era assim. Aí eu não fui chamado. Que ruim. Aí eu peguei e fui fazer concurso para o BEG. Aí fiz concurso, e na época o BEG, esse concurso ele foi regionalizado, né, das cidades, né? E aí foi quando foi abrir a agência daqui, inclusive nesse prédio. Inclusive nesse lugar, né? Mesmo. Só que na época não abriu. Na época do concurso não abriu, abriu depois, né? E aí eu fiquei, aqui em Vianópolis eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Olha. E ele não chamou ninguém, porque não estava. Não abriu, Não abriu e não tinha obrigação de chamar, pronto. Que entendeu? bosta, hein, Tatá? Aí fiquei meio assim, não posso parar. Né? Aí fiz concurso da prefeitura aqui, aí eu fiquei em terceiro lugar. Mas aí não fui chamado também. Olha! Mas não existiu. Daí eu falei, agora eu tenho que fazer concurso, né? E fui fazendo, aí eu fui preparando melhor. Aí eu comecei a estudar lá no IGC, Instituto Goiano de Concurso, fica ali na Avenida Universitária ali, depois da Ponte do Botafogo ali. Aí eu fiz o cursinho lá, aí eu me preparei. Aí eu falei, não, agora dá para ir, né? Aí eu fiz concurso pro TRT,
Eu fiz a prova no dia 23 de setembro de 1990. Aí, em outubro, saiu o resultado. Eu passei para atendente judiciário. Era o nível médio, né? Uhum. E aí eu fiquei em 8º lugar. Tinha 30 vagas. Chamaram. Aí chamaram. Aí, quando foi em janeiro de 91, eu tomei posse no tribunal. Dia 18 de janeiro de 91. E no caso, já era um saláriozão para a época. Era um bom salário. Um bom salário. Morando onde? Morando em Goiânia. Morando em Goiânia. Na verdade, eu fui lá, fiz o cursinho, fiz a prova, e aí eu vim para cá, porque eu não estava fazendo vestibular, eu vim para cá, fiquei na fazenda, esperando o resultado. Tomar Quando posse. foi em janeiro, aí eles chamaram. E quando você entrou lá, o que você fazia? Era trabalho mais da parte administrativa. Né? Eu era atendente judiciário e eu fui trabalhar no departamento, do serviço de cadastramento processual. Né? Então, o processo chegava ali, aí tinha todo um protocolo ali. Inclusive, a gente falava serviço de protocolo do tribunal. Até onde o processo ali começava, onde chegavam os processos da primeira instância, né? A gente cadastrava tudo. E aí você parou de estudar ou você continuou? Não, aí em 91 eu fiz o cursinho. Eu continuei o cursinho. Aí agora Pro vestibular. Agora é vestibular, né? Porque o concurso eu já tinha conseguido. Já não estava dependendo mais da família financeiramente? Não, aí eu já consegui minha independência financeira. Eu falei, agora é o seguinte, agora eu vou estar mais tranquilo, né? Sim. Se passar bem, se não passar... Você não tem aquela pressão, né? Não. Você já tinha uma coisa garantida, né? Eu já estava... eu digamos assim, independente mesmo, Sim, financeiramente, né? Não dependia mais do ponto de vista financeiro da minha família. E aí, então, continuou, fez esses cursinhos agora já pro vestibular. Pro vestibular. Aí eu fiz o vestibular em Anápolis, na Unievangélica, e na Federal. Para direito. Para direito. Porque aí já estava no tribunal. Já estava dentro. Aí já não tinha agronomia, não estava fazendo parte dos planos mais, né? Não dava para fazer outro curso, fazer direito. Aí eu passei na primeira fase da Federal. Na Federal, você tinha a prova objetiva e depois a prova discursiva. Aí na prova discursiva eu fiquei, mas eu passei em Anápolis, na Unievangélica. Aí eu já tinha 2 anos, já tinha 1 ano, foi o ano de 91. Né? Eu fiz o vestibular no final do ano. E aí o ano de 92, eu fiquei morando em Goiânia e trabalhando em Anápolis. E voltava. E voltava, todo dia. Busão. E aí, só que aí estava meio complicado para mim, sabe? É cansativo. Né? Aí o que eu fiz? Falei, não, eu vou mudar para Anápolis. E aí surgiu uma vaga. Na época, a Justiça do Trabalho, a primeira instância, não era vara do trabalho como é hoje. Era junta de conciliação e julgamento. E aí, em Anápolis, só tinha uma junta. E aí foi quando o tribunal começou aí a expandir. Porque eu fui da primeira turma do TRT da 18ª região, foi quando instalou o tribunal. E aí começou, antes eu fazia parte de Brasília, né? Aí começou a expandir a Justiça do Trabalho. Aí eles instalaram mais uma junta em Anápolis, a segunda junta. E aí, para vir, foi facílimo. Foi assim, até eu fui lá no Serviço de Recursos Humanos, falei lá, aí eu falei, olha, só que a minha chefe, ela não quer liberar, não. Ela não vai liberar ninguém. Aí o diretor lá falou assim, você quer ir? Eu falei, quero ir. Foi, então assina aqui. Foi. Aí eu peguei e fiquei esperando o resultado, né? Aí ninguém falou nada, passou 2 dias, eu fui lá, voltei lá no Centro de Recursos Humanos. Falei, mas o que você está fazendo aqui? Você não está lá em Anápolis? Olha! Já tinha sido transferido. Já tinha sido removido para Anápolis, entendeu? Aí, quando eu cheguei em Anápolis, isso foi no início de 93, eu fui nomeado como oficial de justiça, da Justiça do Trabalho. E aí eu tinha que andar em várias cidades, porque a jurisdição de Anápolis é bem grande. Né? Aí eu ia para Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Cocalzinho, Pirinópolis, eram essas cidades todas ali em volta, Goianápolis, né? Todas essas cidades faziam parte da jurisdição de Anápolis. Sim. Aí eu
levando intimação, notificação, citação, fazendo penhora. Aí, no caso, vamos supor, intimação era para quem? É pessoa física mesmo? É CNPJ? Como é que era isso? Órgão público? Tudo? Não, o público não, né? Só empresa privada ou pessoa física, né? Entendi. Porque eu trabalho na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, quando não dá certo ali, não dá um acordo ali... Entre patrão e funcionário? Aí o empregado sai e falou, não, então vamos acertar na Justiça. Então, quando chega lá, a coisa já não está muito legal, né? Então, entendeu? Então, aí eu comecei a levar trabalhar como oficial de justiça, né? Nossa, capaz que os caras achavam bom sua visita lá, então... Eu era muito bem-vindo em todo lugar. Inclusive a gente fazia penhora nos jogos de futebol. Um time de Anápolis, ele ficou muito endividado na época, dívida trabalhista, e aí os advogados pediam para a gente fazer penhora da renda do jogo. Era uma loucura, você entendeu? Nossa! Aí a gente ia, e na época que eu estava, eles não exigiam 2 oficiais de justiça, depois eles passaram a exigir 2, mas na minha época era sozinho. E aí eu ia à noite, né? À noite. Nunca tentaram nada fazer com você, não? Graças a Deus. Fui muito feliz nessa minha Você deu sorte, hein, Tataca? Aí eu ia lá na bilheteria falar, olha, eu vim pegar o dinheiro. Aí pegava ali, fazia ali toda a contabilidade ali, eu pegava o dinheiro e saía. Em espécie mesmo? Em espécie. Meu Deus. Aí depois não aconteceu nada com o oficial de justiça de Anápolis, mas aí eles, por cautela, eles passaram a exigir que fizesse a penhora e o responsável lá pelo time depositasse o dinheiro no dia seguinte. Lógico, você tá mas doido, na minha né? época eu pegava o dinheiro e saía. Aí, e não tinha polícia te acompanhando nada? Não, aí eu exigia, falei, olha, sim. pelo menos 2 policiais vão me acompanhando aqui até eu chegar em casa. Aí eles iam acompanhando, mas só que chegava em casa, eu guardava o dinheiro até no outro dia, de manhã, para poder... Você vê, você ia confiança, né? Ficava com dinheiro em espécie, meu amigo. Ficava com dinheiro em espécie. Então, podia gastar com um monte de coisa. Que aí você formou em Anápolis. Foi. Aí eu terminei o curso, em 97, final de 97. E falou, vou advogar ou não? Não, porque eu não podia advogar, né? Por conta do meu trabalho. Era o judiciário, né? Aí eu nem pensei em advogar. Tanto é que eu não tenho nem OAB. Eu não tirei porque eu não podia advogar, não vou pagar anuidade. Não fazia sentido, né? Não faz sentido. Mas aí depois que você formou, continuou o mesmo serviço ou você subiu de cargo? Não, aí é o seguinte, facilita as coisas, né? Aí depois de algum tempo, eu passei a receber uma gratificação, né? Porque aí eu já estava na área mesmo, aí eu fui trabalhar eu saí do oficial de justiça, e aí fui trabalhar no gabinete de um juiz. Aí eu fazia ali as propostas de despacho, sentenças, pequenas sentenças, a sentença de mérito mesmo não, mas sentença de embargo de declaração, embargo de terceiro. Aí já não era no TRT mais? Não, no TRT. Dentro do TRT. Só que é o seguinte, eu comecei, porque a Justiça do Trabalho é isso, é a primeira instância, né, que é a vara do trabalho, o TRT e depois o TST. Eu comecei no TRT, que é a segunda instância. Né? Aí depois em Anápolis já era, na época, Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara do Trabalho. Era na primeira instância, é onde o processo chegava. Entendi. Então tem essa diferença aí. E aí, dentro das faculdades, não terminou só o direito. Estudou mais ainda. Aí foi o seguinte, em 97 eu terminei o curso de Direito, e aí eu vinha para Vianópolis todos os finais de semana, todos, sem exceção. Eu fiquei, do tempo que eu morava em Goiânia e Anápolis, eu fiquei sem vir aqui em Vianópolis final de semana, quando eu tinha que fazer prova ou alguma coisa assim. Eu vinha todo final de semana para cá, tinha que vir. Daí eu terminei o curso em 97, quando foi em julho de 98, aí eu me casei. Me casei e fiquei 15 anos casado e divorciei em 2013. Né?
Mas aí, em 98, quando eu me casei, eu montei um apartamento em Goiânia, em Anápolis, né? Mobiliei tudo, e comprei uma casa aqui em Vianópolis. Aquela casa é uma casa bem pequena, só para passar os finais de semana. Né? Porque aí, quando eu vinha, eu ficava na casa do meu pai. Mas aí depois casado, aí já veio filho, aí não dava. Né? Eu comprei aquela casa ali, perto do Nilcinho ali, da rádio. Tem 2 casas geminadas ali. Ah, sei. Tem uma que mora a Tereza de Paula. A outra, eu não sei quem mora, é a que eu via final de semana para ficar lá. E aí, isso em 98. Né? Aí fiquei até o final de 98 em Anápolis, eu e minha esposa, Márcia. E aí a gente vinha final de semana. Quando foi em 99, início de 99, fevereiro, nasceu meu filho mais velho. Aí, o que aconteceu? Veio a ideia de mudar Peraí. Não faça conta. Veio o primeiro filho e aí o que aconteceu? A gente vai parar aqui. Vai dar uma pausa agora? Vai dar uma pausa Vixe, agora. Então, beleza. E daquele mesmo modelo, né? Daquele mesmo modelo. Os nossos podcastadores vão acompanhar só na semana que vem. É isso aí. No próximo sábado. É isso aí. Ó, então fiquem aí, porque no próximo sábado vai sair a segunda parte. Até que então, antes de finalizar, mais uma vez recebendo aqui Cara, um lanchinho Paidim. delicioso do Empório Paidim. Muito obrigado, Empório Paidim. Tá sempre aqui com a gente. Além do Paidim, balas da Mãezoca. as balas da Mãezoca, as deliciosas balas de coco da Mãezoca. Pessoal, a gente vai para o intervalo aqui. Vocês vão ser um intervalo um pouco maior. Até semana que vem, meus queridos. Até semana Não que deixem de terminar de assistir esse vídeo aqui para a gente conhecer um pouco mais da história do Tataca. Não é isso? É isso aí. Então, fica com Deus e até semana que vem. Valeu. Valeu. Pessoal.